Ei, você já se perguntou até onde a tecnologia pode ir? Quer dizer, todos nós adoramos as conveniências que a inteligência artificial traz. Carros que dirigem sozinhos, assistentes virtuais que respondem a quase tudo. Mas será que estamos prontos para lidar com os desafios e, mais importante ainda, com as implicações éticas que vêm junto com isso? Hoje, vamos dar um mergulho profundo nos desafios e nas considerações éticas da inteligência artificial. E olha, esse papo vai além de filmes de ficção científica. É sobre a nossa realidade, o nosso futuro e como lidamos com essa tecnologia tão poderosa. Beleza, vamos começar com uma pergunta simples. O que é a inteligência artificial? A IA nada mais é do que a capacidade de uma máquina de aprender, raciocinar e tomar decisões de forma autônoma. Parece coisa de outro mundo, mas não é. Está em todo canto, nas nossas redes sociais, nos algoritmos que escolhem o que você vê no YouTube, até nos sistemas de reconhecimento facial. Mas com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? E é aí que entram os desafios e as questões éticas. Quando uma máquina toma decisões, quem é o responsável? Como garantir que ela não cometa erros graves? Como evitamos que a IA perpetue preconceitos ou crie novas formas de desigualdade? Essas são perguntas que a gente precisa fazer. Antes de entrarmos nas questões éticas, vale a pena entender os desafios técnicos que as IAs enfrentam, porque não é só apertar um botão e pronto, tudo está resolvido. Uma IA, para funcionar bem, precisa de muita coisa, dados de qualidade, modelos bem treinados e, acima de tudo, precisa ser confiável. Vamos imaginar o seguinte: um carro autônomo, movido por IA, está na estrada. Ele precisa tomar uma decisão rápida, desviar para evitar um acidente. Parece simples, certo? Mas o carro tem que considerar vários fatores ao mesmo tempo: velocidade, condições da estrada, posição de outros veículos e até a presença de pedestres. Se qualquer uma dessas variáveis for mal interpretada, o risco de uma decisão errada aumenta. E quando falamos de IA, uma decisão errada pode ser fatal. Então, um dos grandes desafios da IA é justamente garantir que ela seja precisa e, acima de tudo, segura. Porque, diferente de uma decisão humana, que tem um componente de intuição e empatia, a IA se baseia puramente em dados. E se os dados estiverem errados, o resultado também estará. Agora, vamos entrar nas questões éticas. E aqui é que o bicho pega. Se uma IA comete um erro, quem é o culpado? O criador da IA? Quem programou os algoritmos? Ou a própria IA, que aprendeu a tomar aquela decisão? Imagina que um sistema de reconhecimento facial é usado por uma empresa de segurança, mas ele identifica de forma incorreta uma pessoa inocente como suspeita de um crime. Quem deve ser responsabilizado? O erro foi do algoritmo, mas quem colocou aquele sistema para funcionar? Quem aprovou o seu uso em larga escala? A linha de responsabilidade fica meio nebulosa, né? E isso nos leva a outro ponto. Como podemos garantir que as IAs sejam justas? A IA aprende com dados, e se esses dados estiverem carregados de preconceitos, a IA vai reproduzir esses preconceitos. Um exemplo clássico disso foi um estudo que mostrou como sistemas de IA usados para recrutar funcionários em grandes empresas estavam rejeitando currículos de mulheres, simplesmente porque os dados históricos dos sistemas mostravam uma preferência por candidatos homens. E aí entra a grande questão: a IA, por si só, não é preconceituosa, mas ela pode amplificar preconceitos que já existem na sociedade. E é exatamente por isso que precisamos ter um controle ético muito forte sobre como essas tecnologias são desenvolvidas e aplicadas. Outro desafio ético importantíssimo é a questão da privacidade. A IA precisa de muitos dados para funcionar bem, e esses dados muitas vezes são pessoais. Quanto mais a gente alimenta esses sistemas com informações sobre nossas vidas, nossos gostos, nossos hábitos, mais inteligentes eles ficam. Mas já parou para pensar o que acontece com todos esses dados? Quem tem acesso a eles? Como eles são usados? E se de repente suas informações forem usadas de uma forma que você nunca autorizou? Com tantas empresas coletando dados em massa para treinar suas IAs, a linha entre o que é privado e o que é público fica cada vez mais tênue. E aí? A gente se pergunta, vale a pena abrir mão da nossa privacidade por conveniência? Será que estamos preparados para viver em um mundo onde tudo o que fazemos online é analisado por algoritmos?
Isso levanta uma questão fundamental sobre até onde estamos dispostos a ir em nome da tecnologia. Outra questão ética que surge com a IA é a desigualdade que ela pode criar ou amplificar. As grandes empresas de tecnologia têm acesso a recursos quase ilimitados para desenvolver IAs sofisticadas. Já empresas menores ou países em desenvolvimento muitas vezes ficam de fora dessa corrida tecnológica. O resultado? Um abismo ainda maior entre aqueles que têm acesso a essa tecnologia de ponta e aqueles que ficam para trás. E não só em termos de negócios, mas também de educação, saúde e oportunidades de emprego. Isso significa que, se não cuidarmos, a IA pode acabar ampliando as desigualdades sociais e econômicas que já existem no mundo. E isso não é o que queremos, certo? A tecnologia deveria servir para melhorar a vida de todos, não apenas de quem pode pagar por ela. Agora, uma última questão ética que eu quero levantar com vocês: a autonomia das máquinas. Até que ponto queremos que as máquinas tomem decisões por nós? Em situações críticas, como por exemplo, uma IA decidindo quem vai ou não receber um tratamento médico, quem deveria ter a palavra final? O médico ou a máquina? É claro que as máquinas podem ser extremamente eficientes, mas ainda há algo de humano na tomada de decisões que não pode ser replicado por uma IA. Fatores como empatia, compaixão e a capacidade de entender nuances não podem ser substituídos por algoritmos, pelo menos não por enquanto. Então, a grande pergunta é: até onde estamos dispostos a dar autonomia para as máquinas? E quando devemos traçar o limite? Bem, como vimos, a inteligência artificial é uma ferramenta incrivelmente poderosa, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades e muitos desafios éticos pelo caminho. Desde a questão da privacidade e do uso de dados até o perigo de perpetuar preconceitos e ampliar desigualdades, precisamos estar atentos. A boa notícia é que ainda temos controle sobre como essa tecnologia vai se desenvolver. Somos nós, enquanto sociedade, que decidimos as regras do jogo. Mas para isso, precisamos ter essas conversas. Precisamos discutir, questionar e, acima de tudo, garantir que a IA seja usada de forma justa e ética. Então fica o convite. Vamos continuar pensando e conversando sobre os desafios e as responsabilidades que essa tecnologia traz, porque o futuro da IA não depende só das máquinas, mas principalmente das escolhas que nós, humanos, vamos fazer.